Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Mais uma vez, privilégio estar falando com cada um de vocês através da nossa devocional. E hoje nós vamos estar tratando sobre um tema rápido e fácil, que fala ser juntos e firmes na fé. Que diz aqui no livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30. Diz assim: agora o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo de seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Agora, vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. A carta de Filipenses, ela fala um pouco da confiança, da alegria e do amor que os cristãos devem ter ao seguir Cristo, ao seguir nosso Deus. E quando a gente vê isso, lê esses versículos, nós vemos ali um pouco mais enfatizado, eu queria enfatizar com os irmãos, quando ele fala assim no final do versículo 27, e saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Eu creio que o nosso desejo atual como cristão, como ser humano, de todos, é que essa pandemia acabe, que esse vírus vá embora e que possamos estar voltando a viver nossa vida normal, ter a nossa rotina diária normalizada. E como cristãos, eu tenho certeza que para isso acontecer nós temos que continuar juntos. Eu vi no vídeo que o pastor falou sobre a ceia e que ele fala que nessa época de pandemia, de vírus, a igreja se uniu mais, está mais junto, está trabalhando junto. Isso é bom, porque assim que isso passar, nós vamos ter aquela ideia de que precisamos estar mais unidos, que as coisas vão andar mais ainda. Eu tenho um seguinte hobby, que eu gosto muito de andar de bicicleta. Eu tenho essa grande paixão pelo ciclismo e nós temos a oportunidade de ver nessas corridas os ciclistas ali andando juntinho sempre. E quando um cai, parece que todo mundo vai junto, 6, 7 caem juntos. E por que eles andam tão juntos assim? Será que não atrapalha? Não. Eles andam juntos para diminuir o atrito do vento. Automaticamente diminuindo aquele atrito com o vento, eles conseguem andar mais rápidos. Assim devemos ser nós cristãos também. Nós devemos andar juntos, ombro a ombro, colado, um junto com o outro. Falando assim, eu estou contigo, independente do que aconteça. Que a gente possa ter sempre em mente nas nossas opiniões que isso tudo é uma fase. Vai passar, eu tenho certeza que você deve estar com uma saudade tremenda de estar cantando junto com o Ministério de Louvor na igreja, adorando, ouvindo as nossas mensagens, passando pelos momentos que acontecem dentro da nossa igreja, um momento em família, todos os momentos que a gente faz peça, dança, louvor, tudo. Eu tenho certeza que você está com saudade disso tudo, mas a gente vai voltar. Essa pandemia vai passar. E assim como ele diz aqui no versículo 28, não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que eles serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Não sou eu que dou a vitória a vocês, não é o pastor, é Deus. Não um ser humano normal, foi Deus. É Cristo que veio à terra, morreu por mim e por você. Se Ele passou por isso, se Ele passou por uma morte de cruz, nós também vamos passar por esse coronavírus, vamos passar por esse Covid-19. E eu tenho certeza que você já é mais do que vencedor. Amém? Vamos estar orando para estar terminando a nossa devocional. Eu tenho certeza que a paz será com cada um dos irmãos. Faça de novo, derrama renovo em meu coração, molda-me, eu sou só o barro, tu és o oleiro. Estou em tuas mãos. Enquanto me refaz, eu adoro. Enquanto me cura, eu
Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar falando mais uma vez com meus irmãos. Espero, Senhor, que o Senhor possa estar dando um dia abençoado a cada um deles e que possamos, Senhor, estar juntos, Senhor, nessa batalha. Sabemos que o Senhor está guerreando conosco, o Senhor está à nossa frente, batalhando por cada um de nós, e eu tenho certeza que a vitória já é nossa, em nome do Senhor Jesus, em nome de Cristo, que vive e que reina para todos sempre, que nós choramos hoje e eternamente. Amém e amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos, vamos cultuar ao Senhor, o nosso Deus. Hoje é dia 10 de junho, está passando rápido, né? 10 de junho, e nós estamos aguardando com ansiedade o grande dia quando será liberado a nossa permanência aqui na casa do Senhor. Estive na segunda-feira ali na prefeitura conversando com o representante de assuntos religiosos para saber qual a opinião do prefeito em relação a essa flexibilização, essa abertura que o governador do Rio ele deu para as igrejas, para os templos arejados. E o nosso templo é bem arejado, mas não depende, de acordo com o Supremo Federal, o Supremo não depende somente do governador, depende também do prefeito. Então eu estive ali na prefeitura para saber, e fui informado ali na prefeitura que provavelmente, a partir do dia 15, podendo se estender até o final do mês. É lamentável, mas nós temos que cumprir as determinações. Nós não podemos fugir às orientações das nossas autoridades. Até porque primeiro por obedecer às nossas autoridades e segundo pelo nosso bem-estar. Porque a intenção nossa aqui existem algumas igrejas que já estão funcionando plenamente, a todo vapor. Existe igreja que parece até que está num congresso de tão lotada, porém essas igrejas estão fugindo das determinações. E eu não quero que a nossa igreja, de repente, seja pega de surpresa aqui por uma fiscalização e a igreja seja multada e o pastor de vocês saia daqui algemado, entendeu? Então eu prefiro aguardar a determinação do nosso prefeito para que então estejamos reunidos aqui com as devidas providências, tá? Não é assim, Cláudio, ele liberou para as igrejas os cultos, mas aí nós teremos diáconos lá na porta com álcool gel, vamos instalar um tanque na medida do possível lá na frente também, na porta da cantina, para que as pessoas lavem as mãos. Nós estaremos utilizando as máscaras e o distanciamento aqui dentro, mesmo tendo liberado esse momento de culto, tá ok? Então nós estaremos trabalhando dentro das precauções na medida da orientação do Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, tá ok? Então fica aqui a palavra também, essa palavra para os irmãos, porque eu também estou ansioso de revê-los assentados aqui neste banco. E também é com grande pesar que eu quero comunicar aos irmãos, grande parte dos irmãos tomaram conhecimento, é que nessa segunda-feira o nosso irmão Miraci, esposa da irmã Sônia, que tanto nos ajudou aqui na igreja, ele foi recolhido ao Senhor. Já estive na casa deles na segunda-feira, na casa dela na segunda-feira, conversando com ela a respeito do funeral que foi realizado na terça-feira, tá bom? Mas nós vamos dar início ao culto desta noite, agradecendo ao Senhor, orando ao Senhor. Já tivemos os louvores, já tivemos a abertura na devocional e agora nós partiremos para a palavra do Senhor, e o assunto deste mês está girando em torno de adoração. E quando nós falamos sobre adoração, mas não no sentido lato da palavra, não no sentido assim etimológico da palavra de
cantar, de louvar dentro da igreja, mas partindo de um princípio lá do Antigo Testamento, como surgiu, como que iniciou todo esse trabalho de adoração, a quem cabia, quem estava na responsabilidade de louvar, de adorar ao Senhor, tá bom? Então nós vamos começar orando, em seguida estarei lendo um texto bíblico para a nossa meditação nesta noite, e é sempre um prazer estar falando a vocês, é sempre um prazer tê-los assentados em seus lares, cultuando a Deus, e eu louvo ao Senhor porque cada vez que eu olho ali nos vídeos, eu vejo um número de pessoas que estão visualizando os cultos que estão sendo realizados, as filmagens feitas aqui na nossa igreja, porque às vezes aparece assim, 90 visualizações, 120 visualizações, você imagina assim, mas são poucas pessoas, mas na realidade naquela casa podem ter 2 ou 3 ou 4 pessoas assistindo. Então, na realidade, você não tem 90, 60, 120, 160 pessoas assistindo ou cultuando ao nosso Deus. Você tem um número bem maior de pessoas cultuando a Deus, sem contar aquelas pessoas que não são membros da nossa igreja e que têm também participado deste grande momento. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer nesta quarta-feira, quando os teus servos estão assentados no aconchego do seu lar, ó Senhor Deus, prestando este culto a Ti. Muito obrigado, ó Senhor Deus, pela Tua infinita misericórdia para com cada um de nós. E eu quero te pedir, ó Senhor Deus, neste momento tão especial, momento de culto, pedir que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando ali no coração da Tua serva, da irmã Sônia, ó Senhor Deus, consolando aquele coração, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor, pelos trabalhos, pelos serviços prestados pelo Teu servo aqui nesta igreja, ó Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos uma orientação pela Tua palavra nesta noite. Agradecimento este que fazemos em nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, pega a tua Bíblia aí, eu sei que você já pegou a sua Bíblia. Vamos lá para o livro de Números. Livro de Números, capítulo de número 8. Vamos ler apenas um versículo, ok? Se você tem alguma dúvida quanto ao início de como decorar os 5 primeiros livros da tua Bíblia, é só decorar o seguinte: GEL-ND. GEL-ND. GEL é fácil, que é aquilo que passava assim na cabeça, né? Eu acho que passa ainda, GEL, né? GEL-ND. Então, aí se você decorar estas 5 letras, vai ficar fácil de você decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. Então o Evangelho, ou melhor, livro de Números, quando eu cheguei a falar Evangelho, porque nós temos que olhar a Bíblia como um todo. Não podemos apenas assim olhar o Antigo Testamento e o Novo Testamento e ver de uma forma assim totalmente diferenciada. Não, isso aqui é do Antigo, isso aqui é do Novo Testamento. Temos que olhar a Bíblia como um todo. Por isso que eu falei o Evangelho. Então, livro de Números, capítulo de número 8. Capítulo de número 8, versículo de número 6. Livro de Números, capítulo de número 8, versículo de número 6. Que nos fala sobre a consagração dos levitas. Versículo 6 nos fala desta forma: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. No próximo domingo à noite, eu estarei falando a respeito da mãe de Levi. Estarei falando a respeito de uma mulher que foi responsável pelo nascimento de Levi. E este Levi, daí surgiram os levitas. Mas só para a nível introdutório, Moisés e Arão, Moisés na qualidade de profeta e Arão na qualidade de sacerdote, foi o Cohen Gadol. A partir dali ele começou o trabalho dos levitas, porque os levitas eles foram
pessoas diferentes, apesar de nós entendermos hoje que levitas são apenas aquelas pessoas que cantam na igreja, mas os levitas tinham outras atribuições. E, Senhor permitindo, numa próxima quarta-feira estarei falando a respeito do trabalho, o que cabia, sabe? Qual era as atribuições dos levitas. Hoje eu quero falar apenas sobre 9 ordens de consagração dos levitas. 9 ordens de consagração dos levitas. No livro de Números, capítulo 8, versículo de número 6, que tem como título ou subtítulo consagração dos levitas, nós veremos nesta noite não tudo quanto eles tinham que fazer a princípio. Aliás, eles tinham uma responsabilidade muito grande. No início era desmontar a tenda da congregação, onde quer que eles estivessem no deserto. Mais tarde, quando Davi começou a trabalhar, quando Davi começou o seu ministério, então a partir dali começaram os louvores verdadeiramente, dizendo. Mas até aqui, os sacerdotes, eles tinham um serviço totalmente diferenciado. Eles eram separados, eles foram separados para um serviço exclusivo. No caso Rubem, no caso Simeão, no caso Judá, no caso Issacar e Zebulon e as demais tribos, eles tinham também as suas atribuições, mas os levitas tinham um trabalho muito especial na obra do Senhor. E eu cheguei a colocar aqui, eu não coloquei Levi, mas coloquei Jesus, porque ele era um sumo sacerdote, ele é o nosso sacerdote, é profeta, sacerdote e rei. Por isso que eu cheguei a colocar aqui Jesus, não coloquei aqui Levi, que seria a pessoa de onde surgiu este ofício dos levitas. Mas vamos lá. 9 ordens de consagração dos levitas. O Senhor Deus, tudo quanto Ele faz, desde lá do livro de Gênesis, o nosso Deus, Ele sempre procurou fazer as coisas de uma forma, dentro de uma ordem, de uma forma ordeira. O nosso Deus, Ele não ficou assim, bem, o que nós vamos fazer hoje no primeiro dia, o que nós iremos fazer, o que nós faremos no segundo dia, o que faremos no terceiro dia, eu estou pensando fazer no quarto dia, mas se der certo, se não der certo. Não, o nosso Deus nunca pensou assim. E tudo quanto o nosso Deus fez, tudo quanto o nosso Deus criou, Ele criou com uma certa, como é que eu poderia dizer assim, uma certa precisão, com uma certa precisão. E Ele cobra de cada um de nós, sabe, os nossos deveres, o que nós precisamos fazer na qualidade de cristãos que somos. Aliás, lá no livro de Pedro, na carta de Pedro, nos fala a respeito do nosso sacerdócio, mas eu quero trazer para os irmãos aqui pelo menos 9 ordens de consagração dos levitas. Aparentemente cansativo, sim, aparentemente cansativo, porque não falar sobre 9 ordens, sobre 9 situações que Deus queria que o povo dele fizesse, que o povo que eu estou falando aqui, que os levitas fizessem. Não é assim, eu vou ser levita, eu sou levita, eu vou fazer o que eu quero. Não, ele ordenou, falou assim, olha, Moisés, Arão, eu quero que os levitas ajam desta forma. Já imaginaram chegar numa igreja e você chegar e falar assim, não, quem vai pregar hoje sou eu, quem vai cantar hoje sou eu, quem vai dirigir o culto hoje sou eu. Não funciona desse jeito. Pelo menos numa igreja em que nós procuramos trazer dentro de uma certa normalidade, de uma certa coerência, de um certo respeito ao Senhor nosso Deus. Assim que funciona. Nós funcionamos dentro de tudo programado. E o Senhor Deus também, por ser uma pessoa que gosta de tudo programado, então Ele deu essas 9 ordens de consagração dos levitas. Vamos lá, uma por uma. A primeira, Ele diz assim, toma os levitas do meio
de Israel e os purifica. E isso é que está no versículo de número 6. O versículo número 6 fala, repetindo, né? Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Então o Senhor Deus está pedindo aqui que Arão e Moisés separasse os levitas e purificasse os levitas. Eles não poderiam realizar um trabalho de qualquer forma. Eles não poderiam realizar um trabalho de qualquer maneira. Vem cá você, do jeito que... Mas olha só, eu não estou bem. Não, mas vem assim mesmo, vem assim mesmo. Já ouviram aquela expressão? É para o meu Deus, né, para o meu Senhor. Eu estou rouco, eu estou sem voz, estou afônico, mas é para o meu Senhor, eu vou fazer. Não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. O Senhor quer o melhor. Quer o melhor. Então toma os levitas dos meios de Israel e os purifica. Eu quero os levitas purificados. Aqui foi a primeira ordem, que está no versículo de número 6. A segunda nos diz o seguinte: faça essa purificação neles, esparge água da purificação sobre eles e os deixe raspar toda a sua carne e lavem a sua roupa. Aí você fala assim, tiveram que se depilar todinho. Mas no versículo número 7, nos fala desta forma: assim lhes fará para a purificação, esparge sobre eles água da expiação e sobre a sua carne farão passar a navalha e lavarão os seus vestidos e se purificarão. Lavarão os seus vestidos e se purificarão. Não poderiam chegar de qualquer forma, não poderiam chegar de qualquer maneira. Eles teriam que lavar a sua roupa, eles precisavam se purificar para chegar diante do Senhor para os seus exercícios. Então nós lemos no versículo de número 7 essa orientação do Senhor Deus: esparge a água da purificação. Não era uma água qualquer, era um trabalho que tinha que ser feito, era uma operação que precisava ser feito, era um tipo de, não vou dizer de um ritual, mas algo que precisava ser feito para que eles pudessem exercer a sua função de sacerdote. Hoje, infelizmente, as pessoas fazem da casa do Senhor. Pedro fala que nós somos sacerdotes, mas nós vamos para a casa do Senhor de qualquer forma. Nós, perdoe o pronome, fazemos o serviço do Senhor de qualquer maneira. Às vezes estamos à frente, estamos de qualquer largado, vamos dizer assim, largado, fazendo um serviço assim do meu jeito, não da forma como o Senhor Deus Ele quer. Esta foi a segunda ordem de consagração dos levitas. A terceira ordem de consagração dos levitas: então ofereçam 2 novilhos, um para holocausto e com sua oferta. Então ofereçam 2 novilhos, um para holocausto com a sua oferta. E nós encontramos no versículo 8 e no versículo também de número 12, que nos fala assim: então tomarão um novilho para a sua oferta de manjares, de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para a expiação do pecado. E no versículo de número 12 nos diz dessa forma ainda: e os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrificará tu um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação dos levitas. Então está aqui a terceira situação na ordem do Senhor Deus para os levitas. Hoje nós imaginamos que podemos realizar, vamos bater bastante nesta tecla, realizar o trabalho do Senhor de qualquer forma, até porque o próprio apóstolo nos diz que ai da pessoa que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se todas as pessoas que se dizem levitas, se todos os sacerdotes, vamos contextualizar, se todos os sacerdotes pegassem aqui essas orientações para a execução do serviço do Senhor, seria
totalmente diferente. Número 4, traga os levitas todos a Israel perante o tabernáculo, que está aí no versículo de número 9. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Eles seriam apresentados. Aqui estão os levitas. Já observaram que geralmente ao encerrarmos um ano, não um ano letivo, mas um ano, né? Ao encerrarmos dia 31, nós apresentamos, colocamos aqui à frente a liderança e apresentamos a igreja. Aqui estão os novos líderes. O Senhor Deus estava fazendo a mesma coisa aqui. Fala assim, ó, leve todos os levitas, e apresente a Israel, apresente a todos diante ou perante o tabernáculo, que nós lemos aqui no versículo de número 9. No número 5, são apenas 9 ordens de consagração. No número 5, nos diz assim, ó, traga os levitas perante o Senhor e os filhos de Israel, coloque suas mãos sobre ele. Irmãos, isso aqui é muito interessante, está aqui no versículo de número 10, que fala assim, farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Era uma responsabilidade muito grande. É como se nós estivéssemos falando assim, ó, a partir de hoje, a pessoa estaria colocando a mão na cabeça de um levita e falando, a partir de hoje, eu estou consagrando, ou nós estamos consagrando vocês como pessoas responsáveis pelas as demais tribos. Vocês são responsáveis, estarão na responsabilidade de cuidar de nós. E hoje em dia, o ideal seria se cada um de nós pudéssemos cuidar do outro, não deixar que um irmão fique sozinho. Até a própria palavra nos diz em Isaías que um ao outro ajudou. Aqui nós estamos aprendendo que tragam os levitas perante o Senhor e os filhos de Israel colocam suas mãos sobre eles. Isso dando autoridade sobre eles. A partir de hoje vocês são autoridades. E cá para nós, quantas pessoas dentro das igrejas, vamos falar no plural, não respeitam as autoridades constituídas por Deus dentro da igreja. A autoridade só lá fora, não. Se Deus levantou um líder dentro da igreja, este líder é uma autoridade. E quando eu falo líder, é o líder do teu ministério, da tua equipe. Ele é um líder. Então você precisa respeitar esta pessoa. Nós precisamos respeitar esta pessoa. Isto é, se nós quisermos seguir estes ensinamentos do Senhor nosso Deus. Traga os levitas perante o Senhor e os filhos de Israel colocam suas mãos sobre eles. Uma dupla responsabilidade, ou uma via de mão dupla. Eu tenho que exercer o meu trabalho como sacerdote, como um levita, exercer como autoridade, mas também eu tenho que ser visto como uma autoridade dentro da igreja. Eu preciso respeitar e também exercer a minha função com autoridade vinda dos altos céus. A sexta situação que nós podemos observar nesta noite: Arão oferecerá os levitas perante o Senhor como uma oferta de Israel para executar o serviço do Senhor. Observar aqui que interessante. Arão, que era sacerdote, logo no início foi Moisés e Arão. Arão oferecerá os levitas perante o Senhor como uma oferta de Israel. Uma oferta de Israel. Eles seriam apresentados ali como fosse um sacrifício, uma oferta de Israel para executar o serviço do Senhor. Por isso que a obra do Senhor, o serviço que nós prestamos dentro da casa do Senhor, tem que ser um serviço de excelência, de eficácia, com eficácia. Não pode ser feito de qualquer forma, de qualquer maneira, irmão.
Tudo quanto nós formos fazer, tudo quanto nós viermos a fazer dentro da casa do Senhor, tem que ser feito com excelência. Nós não podemos fazer, por exemplo, houve um tempo, não agora, mas que algumas pessoas mascavam chiclete, vinham para a igreja, ficavam mascando chiclete aqui dentro das igrejas, e quando saía aquele sabor, aquele açúcar do chiclete, colava debaixo do banco. Alguns irmãos antigos, vocês devem lembrar disso, ou de repente, quem sabe você já chegou a fazer isso. De repente você já chegou a fazer isso. Mascou o chiclete, acabou de mascar, saiu aquele açúcar, saiu aquele sabor, foi debaixo do banco da igreja. E aí quando alguém vai fazer uma limpeza nos bancos, né, fazer um trabalho na igreja, um trabalho muito bem feito, aí encontrava aquele montão de chiclete debaixo do banco, lá debaixo do banco. Sem contar que nesses espaços, nas igrejas, que tem o espaço para colocar os cálices da ceia do Senhor, às vezes ali está cheio de papelzinho de bala. E nós observamos aqui, nesse número 6, Arão oferecerá os levitas perante o Senhor como uma oferta de Israel para executar o serviço do Senhor. O sacerdote, o levita, não é apenas aquele que está aqui na frente, ou estiver aqui na frente. Você que está assentado no banco, ou nos períodos que nós estávamos assentados no banco, e quando retornarmos e estivermos assentados no banco, você também é um sacerdote. Então nós precisamos zelar pela casa do Senhor, porque Pedro fala que você também é um sacerdote real. Então nós precisamos zelar pela casa do Senhor. Tudo quanto eu fizer, tudo quanto eu ver que não está bem feito na casa do Senhor, precisa de um ajuste, não custa nada eu chegar e me prontificar para poder executar este serviço. No número 7, já estamos terminando, que é apenas 9, no número 7 nos fala assim: os levitas colocarão suas mãos sobre as cabeças dos novilhos e oferecerão um para oferta do pecado e o outro para o holocausto, para fazer expiação para eles mesmos. E nós encontramos tal afirmativa no versículo de número 12, que nos fala desta forma: e os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu um para expiação do pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. O que nós podemos aprender aqui? O que nós podemos repassar para os irmãos? Eu preciso me preparar. Vai para onde? Vou para a igreja. Mas eu já saio de casa brigando com a esposa, ofendendo a esposa, ou o filho, ou o vizinho, batendo no portão, saindo de casa com raiva. Não é isso que o Senhor Deus, Ele quer para cada um de nós. Ele fala assim: os levitas colocarão suas mãos sobre as cabeças dos novilhos e oferecerão um para oferta de pecado e o outro para o holocausto, para fazer expiação para eles mesmos. A necessidade de uma preparação para vir para a casa do Senhor. Nada melhor do que, ao sairmos de casa, falar: Senhor, abra a minha mente, prepare o meu coração, para que eu possa lhe prestar um culto ao Senhor Deus nesta noite. Isso é uma preparação que você está fazendo para chegar aqui na casa do Senhor, sabe? E já está pronto para receber da parte do Senhor, desde a devocional, os louvores, a palavra, o encerramento com o louvor, até o momento de nós sairmos por aquela porta. Toda uma preparação. Mas é impressionante que em algumas igrejas, aqui não acontece isso, na nossa igreja não ocorre isso, mas em muitas igrejas ainda nem terminou o culto, as pessoas já estão levantando, já estão indo embora. Quando às vezes o pregador está fazendo uma oração e fazendo um convite para que as pessoas recebam Jesus como Salvador, muitas pessoas naquele momento estão conversando, estão levantando e estão saindo pelas portas. Não funciona desse jeito, não é isso que o Senhor espera da igreja dele.
O serviço dos levitas, e nós somos, não apenas, que eu reiterar a palavra, não apenas quem está aqui à frente é um levita, todos nós somos levitas. Todos nós somos levitas. Todos nós estamos prontos e preparados, ou pelo menos deveríamos, para executar ou executarmos a obra do Senhor, o serviço do Senhor. Por isso que ele fala aqui nesse número 9, dentro dessas 9 ordens, no número 7, nos fala aqui sobre fazer o holocausto para expiação para eles mesmos. Para eles mesmos. Senhor, me perdoe pelo dia de hoje, me perdoe pelo que eu fiz de errado, mas agora, Senhor, eu estou indo para a tua casa e eu quero pedir um perdão a ti, ó Senhor Deus, porque eu quero prestar um culto verdadeiramente a ti e espero, Senhor Deus, ser útil dentro do teu reino, ali na tua casa. De repente alguém pode estar precisando da minha ajuda, ó Senhor Deus. De repente pode ter um visitante ali, ó Senhor. Mas eu quero estar preparado, ó Senhor Deus, ter uma palavra vinda dos altos céus, que o teu Espírito Santo coloque uma palavra em minha boca, para que eu possa ajudar esta pessoa. Mas se eu sair de casa brigado, se eu sair de casa todo aborrecido, se eu sair de casa todo largado, sem ter a mínima noção de que eu venho para a igreja, é como se eu estivesse indo para um local comum, não para a igreja. Então Deus não quer isso de cada um de nós. Deus espera dos levitas, dos adoradores. Estamos falando sobre adoração, porque este é o mês do nosso congresso de adoração, e tudo começa com os levitas. Tudo começa com os levitas. Ok? Número 8. Penúltima situação, dentro das 9 ordens de consagração dos levitas. E fala: e porás os levitas perante Arão e perante seus filhos, e os oferecerá por uma oferta ao Senhor. Versículo de número 13 nos fala desta forma: e porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverá por oferta de movimento ao Senhor. Queridos, aqui o que nós podemos aprender, podemos retirar para o nosso aprendizado? E porás os levitas perante Arão. Diante de um quadro, de uma pregação, de um culto, quem está à frente, vamos colocar assim, de uma forma bem figurativa, é um Arão. É o Arão que está falando ao povo: e porás os levitas perante Arão e perante seus filhos, e os oferecerá por uma oferta ao Senhor. Já observaram aquela situação? Olha, na qualidade de profeta do Senhor, na qualidade de sacerdote do Senhor, eu quero abençoar a cada família, eu quero abençoar a cada pessoa. Então naquele momento ali, o sacerdote, ele está falando, mandando uma mensagem para aquelas outras pessoas que fazem parte da tribo de Levi. É lógico, pastor, eu não faço parte da tribo de Levi. Como que eu vou saber se faço parte da tribo de Levi, da tribo de Simeão, da tribo de Rúben, da tribo de Judá, de Issacar e de Zebulão? Como que eu vou saber, pastor? Eu não estou falando a nível das outras tribos, até porque aqui nós não temos todas as tribos. Eu não estou falando de todas as tribos. Eu estou falando de Levi, de onde surgiu, ok? Os adoradores da tribo de Levi, é isso que eu estou falando. Então quando tivermos alguém aqui à frente, trazendo a palavra do Senhor, pegando a palavra do Senhor e lendo e repassando as informações do Senhor, Deus falando a cada um de nós, nós precisamos estar atentos, porque é isso que foi passado aqui dentro dessas 9 ordens da consagração dos levitas, para que eles estivessem diante ou perante Arão, para que estivessem ouvindo o que Arão tinha a dizer a cada um deles, a cada uma daquelas pessoas que estivesse ali, e porão os levitas. E nós somos esses levitas, irmãos. Nós somos esses levitas. Só que às vezes nós não atentamos
para este tão grande compromisso que o Senhor colocou sobre os nossos ombros. Aqui, não apenas aqui dentro da igreja, mas lá fora, nós fomos chamados para fazermos uma diferença. Nós somos esses levitas. Numa outra quarta-feira estarei falando, sobre o que eles faziam, o que eles tinham que fazer, o que eles deixavam de fazer, qual era o trabalho dos levitas. Mas neste momento eu estou passando uma orientação a nível de quem eram os levitas, a importância dos levitas, a importância que você tem, a importância que nós temos como um levita do Senhor. Todos nós somos levitas. Surgiu uma ideia, já falei isto a respeito disto, surgiu uma ideia que levitas são apenas aquelas pessoas que cantam aqui na frente. Os levitas louvavam, os levitas cantaram com o tempo, mas esta não era a única atribuição dos levitas, não era a única atribuição dos levitas. Aliás, diga-se de passagem, os levitas eram os que mais trabalhavam. Os levitas eram os que mais trabalhavam dentro da obra do Senhor. Nós vamos falar isso um pouco mais para frente numa outra quarta-feira. E por último, nos fala assim, tem como base o versículo de número 14, nos fala desta forma: assim você separará os levitas dentre Israel, e eles serão meus. Olha só que coisa impressionante. Assim você separará os levitas de entre Israel, e eles serão meus. Versículo de número 14. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam, nesta tradução, os meus sejam, para que os levitas sejam meus. Então, nós somos estes levitas, e nós pertencemos, nós somos deste Deus, e é Deus que está falando, é Deus que está falando. Os levitas serão meus, os levitas serão meus. As outras tribos tinham importância para o Senhor, tinham uma grande importância, mas os levitas tinham um serviço especial, um serviço muito especial. E você tem um serviço muito especial dentro da obra do Senhor, dentro do reino de Deus. Você é este levita, e nós precisamos entender todas estas situações. Nós precisamos entender, qual é o meu papel dentro do reino de Deus. Aliás, esse é até o título do livro de uma grande escritora. Qual é o meu papel? Quem eu sou? Quem sou eu dentro do reino de Deus? Então, isso que nós precisamos entender. E fala aqui ainda: assim você separará os levitas de dentre Israel, e eles serão meus. Eles serão meus. Aí você pode imaginar, mas espera aí, pastor, Israel não é o povo de Deus? Israel é o povo de Deus. Mas existem pessoas que Deus quer separar para o seu ministério, para o ministério específico. E cada um de nós temos um dom. Cada um de nós temos um dom. E a partir do momento que eu me coloco diante do Senhor, a partir do momento que eu procuro a descoberta deste dom que existe em mim, a partir do momento que eu busco este dom, eu estou dentro desta tribo. Eu vou começar a desenvolver este trabalho que Deus colocou em mim, este dom que Deus colocou em mim. Eu não estou falando em habilidades, eu estou falando a nível de dom que Deus colocou em cada um de nós. Então eu entendo que a partir do momento que você entenda, olha só, a dobradinha da palavra, a partir do momento que eu entendo, que você entenda que você tem um dom, você tem um dom, você é um levita. Você foi chamado. E o texto nos diz aqui, fechando: serão meus. Serão meus. Eu quero dizer algo para você neste momento, já encerrando, que quando o Senhor fala serão meus, é um cuidado muito especial, irmãos. Os levitas, eu não quero adiantar porque é assunto para as próximas mensagens, mas os levitas, eles eram sustentados, eles não tinham uma terra própria,
Eles eram sustentados. Os levitas serão meus. Já ouviram aquela expressão: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Os levitas, eles eram sustentados. Deus sustentava aqueles levitas. Eu sou um levita. Eu sou um levita. E Deus quer que você também se coloque na qualidade de um levita. E que você possa falar: não, eu sou do Senhor. Lógico que você vai falar: não, mas eu sou do Senhor, eu sou evangélico, eu sou do Senhor. Mas Deus está esperando mais de cada um de nós. De cada um de nós. Então, quando nós falamos sobre adoração, quando nós estamos neste mês que vem aí o nosso congresso, e eu espero que você esteja atento para o nosso congresso, quando nós estamos falando sobre adoração, nós não podemos deixar de lado os levitas. Não podemos. E permitindo o Senhor, numa próxima quarta-feira, nós estaremos falando a respeito das atribuições dos levitas. E no domingo eu falarei aos irmãos, domingo à noite estarei falando aos irmãos a respeito da mãe de Levi. Falarei a respeito da mãe de Levi, falarei a respeito da mãe desses jovens que estão nesses estandartes, que cada tribo tinha o seu próprio estandarte. Domingo à noite eu estarei falando. Então fica aí um convite, não perca. Já estou fazendo assim, não uma propaganda, né? Mas já estou falando que no próximo domingo à noite nós estaremos falando a respeito desses irmãos, destes 6 homens e mais uma filha chamada Diná. Ok? Estaremos falando a respeito deles. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade. E outros ensinamentos, outros aprendizados nós teremos no transcorrer ou no decorrer deste mês de junho. Vamos orar. Pai querido de infinita misericórdia, nós queremos te render graças por mais este momento. Queremos te agradecer, ó Senhor Deus, pela oportunidade concedida a cada um de nós, ó Senhor Deus, de sermos estes levitas, ó Senhor. E queremos fazer e executar o teu serviço com qualidade, ó Senhor Deus. Não fazermos de uma forma relaxada, ó Senhor, conforme a tua própria palavra nos orienta a não fazermos a tua obra relaxadamente. Nos ajude, ó Senhor, para que possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade sua para a execução da tua obra, ó Senhor Deus. Continue nos orientando, ó Senhor. Continue, ó Pai querido, trabalhando no coração das pessoas que estão acometidas, ó Senhor Deus, que tiveram como positivo, ó Senhor Deus, estes testes, que estas pessoas, ó Senhor Deus, tenham uma plena recuperação. E te peço, ó Senhor Deus, mais uma vez, que trabalhe no coração da tua filha, da tua serva, ó Senhor Deus, que nunca mediu esforços, nem ela, nem o esposo, para trabalhar dentro do teu reino. Eu te agradeço e te peço, e nos dê uma semana abençoadíssima, ó Senhor Deus, porque todos os dias são abençoados, mas que os teus servos tenham uma surpresa a cada dia, ó Senhor. Eu te agradeço e te peço e coloco a cada um destes ouvintes em tuas mãos, em um nome, por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Restaurou a nossa sorte, restaurou a nossa alma, restaurou nosso viver. Deus nos tirou do cativeiro, Ele nos amou primeiro e deu a nós um coração de adorador, um coração segundo o seu.